pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o João, sou criador e dono da página do João na Média aqui no Instagram e dono também do canal João na Média aqui no YouTube. Sou estudante de medicina do Triângulo Mineiro, da UFTM, pra quem ainda não me conhece. E pra quem é novo aqui, por favor, me siga aqui no Instagram, @JonaMed, lá eu posto dicas diárias pra vocês de Enem, vestibulares, rotina de estudos relacionados à faculdade de medicina. E, assim, dessa maneira eu gosto de ficar sempre próximo de vocês, acolher as perguntas. Então a gente sempre tem uma interação muito legal por lá, beleza? No vídeo de hoje eu quero contar pra vocês aqui um pouco sobre como eu consegui passar da patamar dos 40 acertos em matemática, que me possibilitou a aprovação em medicina na Faculdade Federal de Medicina, certo? Então, eu queria contar pra vocês que eu posso separar isso em 3 grandes pilares, certo? Então, o vídeo de hoje ele vai ser separado nesses 3 pilares, que vão estar guiando pra vocês exatamente o passo a passo pra vocês chegarem nesses 40 acertos ou mais de matemática no Enem, certo? Bom, o primeiro desses grandes pilares, eu diria que é a organização de um cronograma bem feito, certo? E como assim uma organização de um cronograma bem feito? Isso diz respeito principalmente ao método de estudos que você está utilizando. Por quê? Porque tem muita gente hoje no Instagram que fala pra vocês seguirem um método de estudo por questões. Aí a outra pessoa fala assim, não, mas você tem que ver videoaulas. Então o aluno vai lá e vê só videoaulas. Só que não, você não pode ver nem só videoaulas e nem fazer só questões. Tira da sua cabeça essa ideia de que só existe um método de estudos e que, tipo, você só tem que ver videoaulas ou você só tem que fazer questões. Não, você tem que fazer os dois. Então, assim, separa ali as videoaulas que você tem que assistir, as aulas que você tem que ver, e também separa 5, 10 questões de cada um desses assuntos, certo? Mas como que você vai realizar essas questões é a grande chave, assim, digamos assim, para você ter um estudo bem produtivo. Eu recomendo que você, dentro dessas questões que você separou, separe ali de 5 a 10 minutos para você realizar essas questões. Mas assim, realizar bem feito mesmo, tipo assim, tentar fazer, sabe? Então, separa um tempo, tenta fazer. Tenta muito. Fica tentando fazer. Quando você percebeu que você não consegue fazer de jeito nenhum, ou não conseguiu passar aquele ponto, você vai lá e vê a resolução em vídeo, pra você entender o passo a passo que a pessoa fez e comparar com o seu raciocínio. Dessa maneira vai ficar muito mais fácil pra você entender a linha de raciocínio do cara, e a linha de raciocínio que você tem que aprender daquele assunto, certo? Se você pegar e falar assim, ah, João, eu não sei esse conteúdo, aí você vai lá e liga o foda-se, pula aquele assunto, pula aquela questão e depois tenta ver a videoaula. O que vai acontecer é que você muito provavelmente não vai conseguir entender o passo a passo, porque você nem teve o trabalho mental de tentar estabelecer uma linha de raciocínio sobre aquilo. Então se você realmente tenta, faz um esforço para poder fazer aquela questão e depois ver a videoaula, mesmo que você erre, fica muito mais fácil de você entender o passo a passo daquela resolução e entender o que tem que ser feito, perfeito? Bom, o segundo ponto, e talvez um dos mais importantes, diz respeito à correção de simulados, certo? Como que você vai fazer essa correção de simulados? Você primeiramente, obviamente, vai fazer um simulado, e dentro dessa correção, você vai separar as questões que você errou. Então, todos os assuntos que você cometeu algum erro, você vai colocar ali. Olha, assunto tal, assunto tal, assunto tal, assunto tal. Depois de um tempo, você vai pegar aquela lista e vai organizar por ordem de prioridade, ou seja, ordem daqueles assuntos mais fáceis para os mais difíceis. E por que você vai organizar dos mais fáceis para os mais difíceis? Porque os assuntos mais fáceis são os que são mais pontuados pelo Enem, ou seja, são mais prioritários, vamos dizer assim. Então, tem um maior nível de prioridade em relação àquelas que você errou, que são as mais difíceis. Então, comece pelas mais fáceis e vai para as mais difíceis. E lembrando, eu recomendo sempre que vocês separem pelo menos um dia na semana inteiro para revisão, certo? A revisão com certeza é o que vai fazer vocês decolarem na nota de matemática, certo? Não é o cronograma padrão, não é só fazer o simulado, é a correção do simulado bem feita. Se você fizer uma boa correção do simulado, você vai alavancar na nota do Enem. É isso que faz você subir o número de acertos. Eu garanto isso pra vocês, certo? Então, separou ali a ordem de prioridade, estudou os mais difíceis, os mais fáceis, que são os mais prioritários, e dessa maneira você vai seguir nessa ordem e beleza. É isso. Revisão é isso. Outro ponto muito importante que eu quero dizer pra vocês é em relação a caderno de erros de pegadinhas, certo? Tem muita gente por aí que gosta de achar que pegadinha é só falta de atenção, ou seja, errei essa questão porque eu não estava muito atento. Não é assim que funciona. A prova do Enem existem elementos que a gente chama de distratores. O que são os distratores? São elementos que as pessoas que elaboram a prova fazem pensando em você cair naquela pegadinha. Ou seja, elas são propositais, elas têm um modelo de realização. Ou seja, eles elaboram um modelo de pegadinha e colocam sempre nessa prova do Enem. E como você não cai nessas pegadinhas? Aí que tá a questão. Você tem que perceber esses padrões e entender como eles são feitos. Então, eu recomendo muito para vocês terem um caderno de erros, onde vocês vão pegar aquele caderno e vão colocar ali os seus erros por falta de atenção. E minuciosamente, principalmente no dia da revisão, vocês pegam e olham esses padrões. Então vai dando uma estudada em relação a esses padrões. Olha aquela questão que você errou por falta de atenção, olha a outra, e vai tentando estabelecer um paralelo entre elas, entendeu? Então existem padrões específicos de cobrança de distratores. E quando você entende isso,
Na hora que você vai fazer uma questão de determinado assunto, você já tem uma boa ideia de onde pode estar o distrator daquela questão. E você tende a não errar. E dessa maneira, por exemplo, eu não errei nenhuma questão por falta de atenção, no Enem que eu passei, que foi o Enem 2021. Então, assim, o caderno de erros por falta de atenção é com certeza um dos fatores mais importantes quando a gente pensa na prova do Enem, beleza? Então, bom, isso são os 3 pilares que eu separei aqui pra vocês, certo? Alguns deles podem ser mais simples, outros mais complexos, dependendo da pessoa, mas eu digo pra vocês assim, no fundo do meu coração, se vocês seguirem esses 3 pilares, eu garanto pra vocês que vocês vão alavancar muito na prova de matemática e passar dos 40 acertos, certo? Eu demorei demais pra poder entender isso, eu tive que sofrer muito, digamos assim, no processo de aprendizado pra poder entender esses 3 pilares, mas a partir do momento que você entende esses 3 pilares, fica muito mais fácil de você progredir na prova do Enem, certinho? Novamente, pra quem não me conhece, eu sou o João, dono do canal Jonamed, e me siga aqui no Instagram, beleza? Te espero vocês no próximo vídeo, e é isso, até mais!